sejam muito bem-vindos ao canal Candeias Luz, com mais reflexões sobre autoconhecimento, espiritualidade e transformação pessoal. Que esse é o meu objetivo, te ajudar a despertar para essa jornada interior. E você já percebeu que quando nós erramos, nós tendemos a nos julgar de uma forma muito dura, como se o erro fosse quase que um pecado imperdoável. Mas, no episódio de hoje, no canal Candeias Luz, quero propor uma nova perspectiva. E se ver os erros como algo ruim for, na verdade, mais prejudicial do que o próprio erro? Esse é o nosso tema de hoje, que eu vou convidar você a refletir sobre os conceitos espirituais que envolvem esses desafios. A importância do autoconhecimento e como é que nós podemos transformar padrões negativos herdados para que a gente tenha uma vida mais leve, autêntica e harmoniosa. Para começar o tema de hoje, vou voltar a um conceito que estará presente em quase todos os episódios deste canal. Nós somos seres espirituais. Todos nós carregamos uma centelha divina, pura. E a natureza energética faz parte de todos os nossos corpos. E é essa energia divina que sustenta toda a vida, todas as formas de manifestação de vida neste planeta e no universo. Nós somos essencialmente energia, consciência e amor. Mas, ao longo da vida, nós vamos nos cobrindo com várias camadas de crenças, de condicionamentos, de padrões que vão nos levando ao distanciamento desta conexão divina. E cometemos erros. E o erro, do ponto de vista espiritual, não é um castigo nem um sinal de fraqueza, mas sim uma parte de um processo de aprendizagem e crescimento da alma. E é importante lembrar, nós não somos nossos erros. Não são eles que nos definem. Nós somos muito maiores do que eles. E ao enxergar o erro como algo terrível, o que acontece? Nós nos afastamos da nossa verdadeira essência, do nosso ser. E esse distanciamento nos traz muito sofrimento, sentimentos de culpa, vergonha, uma baixa autoestima. E a desconexão da nossa natureza divina gera muita ansiedade, autossabotagem e muitas doenças emocionais. E é nesse espaço do julgamento interno que nós ficamos presos, sem conseguir enxergar o potencial de mudança e evolução que cada desafio que a gente carrega em nossa vida. E por nós não estarmos conectados com a nossa essência divina, nós afastamos de quem realmente somos e aí criamos essa série de desequilíbrios, doenças e podamos o nosso desenvolvimento e evolução como um ser humano e espiritual. Sabe por que eu insisto na jornada do autoconhecimento? Porque acredito que ela é a chave de ouro que abre todas as possibilidades de transformação e um reposicionamento da nossa existência nesta encarnação, nesta vida. Porque eu acredito também que nós temos tempo para a gente ter esse grande encontro com o que nós verdadeiramente somos. E sabe qual é a boa notícia? É que nós podemos aprender a lidar com todos esses desafios humanos e atuar num outro nível de consciência quando nós vamos entendendo o que Jesus Cristo nos disse. Viver no mundo sem ser do mundo. Isso foi uma chave importantíssima que nos dá condições de ir além, de enxergar além dos problemas que nos cercam diariamente, em todas as fases da vida.
E por que eu estou falando isso aqui com vocês? Porque eu estou vivendo um processo de profunda autotransformação. Busquei muitos conhecimentos, percorri muitas estradas, mas eu descobri que a fonte mais sábia, a fonte onde tem todas as respostas, está dentro de nós. E também eu descobri que eu perdi muita coisa boa da vida, que eu não sabia que eu estava corrompendo o próprio bem, o maior bem que eu tinha. Eu estava contrariando a minha própria estrutura divina. E hoje eu vou compartilhar um exemplo para vocês verem como é nobre, como é rico, como é libertador quando nós conseguimos encarar nossa consciência, encarar os nossos erros, as nossas falhas como ser humano e procurar ser um ser humano melhor e viver como um verdadeiro ser espiritual, em sintonia com a nossa essência divina. E são esses aprendizados que vão ajudando a refletir sobre o nosso papel da nossa existência, e o autoconhecimento é esse caminho. É o caminho que faz a nossa volta, a nossa reconexão com a nossa essência. E eu estou falando isso porque eu estou vivendo isto. Quando nós olhamos para dentro com muita honestidade, sem julgamento, nós conseguimos ir entendendo de onde vêm esses padrões, por que nós repetimos certos comportamentos, certos erros, mas também nós vamos aprendendo como é que nós podemos mudar. O erro, ele deixa de ser nosso inimigo e ele passa a ser um professor. E reconhecer essas limitações é o primeiro passo para a gente superar esta condição de um ser humano que foge da sua consciência, que esconde todas essas imperfeições, que um dia, mais cedo ou mais tarde, explode de alguma maneira, porque toda vez que nós estamos contra a nossa essência, isso causa muito desequilíbrio, muitas enfermidades de toda ordem. Ela vem do espiritual, vem para o mundo psíquico, vem para o orgânico. E quando aparecem as nossas doenças, é sinal que nós estamos dando muito processo de contra essas informações que a gente tem vergonha, nós sentimos o pior dos seres e não queremos admitir. Mas o fato de enxergar o erro como não sendo inimigo, nós estamos dando um primeiro passo para a recuperação da nossa sanidade e da nossa essência. E vamos a um exemplo do que aconteceu comigo ao trabalhar a consciência e buscar a origem de tantos problemas que eu estava vivendo. Todos nós, seres humanos, nós herdamos alguns padrões que vêm da sociedade, que vêm da cultura e principalmente da família. É interessante quando nós estamos num processo de autoconhecimento em que nós vamos estudando alguns padrões de conduta, de como que a gente reage a determinadas situações, e a gente descobre que esses padrões vieram dos nossos pais, ou da mãe, ou do pai, e são às vezes os aspectos que às vezes nós mais detestávamos neles, são o que mais estão presentes na nossa vida. Mas hoje eu vou falar particularmente um que me afetou profundamente em função da qualidade que eu desenvolvi em relação ao posicionamento de relacionamentos afetivos. A minha família é de classe média baixa, sempre lutou muito para sobreviver. Meus pais tiveram 6 filhos sobreviventes e 3 abortados. Dos que sobreviveram, eu sou a filha do meio.
E meu pai tinha uma profissão que exigia que ele ficasse muito tempo fora de casa em busca do sustento da família. A minha mãe é a típica dona de casa. Ela tinha que dar conta de tudo, cuidar dos afazeres domésticos, cuidar dos filhos, e mal tinha tempo de cuidar dela própria. E hoje, olhando para trás, eu vejo realmente que ela foi uma guerreira, uma heroína, porque dar conta de tudo sozinha é uma situação para quem vive hoje os afazeres domésticos, sabe que não tinha condições dela estar ali disponível, principalmente para manifestação de afetos, de carinho. Ela estava sempre dentro de um processo de uma forma até automática, né? De cuidar, de limpar, passar, lavar, fazer comida, cuidar de filho doente, todas essas questões que envolviam a rotina de uma dona de casa. Aí estou falando na década de 60, 70, né? E a partir do momento que nós tínhamos essa mãe que era muito ocupada, eu percebi assim que dar e receber carinho, afeto, principalmente físico, aquela questão do colo, do cuidado, do momento ali, da intimidade, isso nunca aconteceu. A única lembrança que eu tenho da manifestação de cuidado, carinho da minha mãe era o momento da refeição e o momento quando nós estávamos doentes ali, né, exigindo ali um cuidado mais direto, mais pessoal. E acredito que, independente se ela tivesse ou não uma outra condição conosco, sempre nós estamos idealizando nossos pais e sempre estamos com essa sensação de que algo faltou, que ficamos ali órfãos de alguma questão. Mas eu percebi que, adulta, já casada, mãe de 2 filhos, o que eu estava fazendo? Reproduzindo exatamente o padrão da minha mãe. Eu fui buscar a realização profissional como forma de fazer a manutenção, a sustentação de ter uma vida melhor com meus filhos. Mas, do ponto de vista de dar e receber afeto, demonstrar carinho, amor, eu estava exatamente igual à conduta da minha mãe. Cuidando que não faltasse nada do ponto de vista material, né, educacional, procurando o melhor para os filhos, porém, aquilo que era o principal alimento, eu não estava manifestando. Eu não tinha tanta consciência disso. Foi em alguns momentos que eu tive que buscar ajuda terapêutica em relação a uma situação de uma dificuldade que meu filho estava vivendo na escola, e uma psicóloga me disse: vá para casa e seja simplesmente mãe dos seus filhos. E essa pergunta deu um nó na minha cabeça, porque que referência de mãe que eu tinha? E foi aí que eu vi, que eu percebi, que eu entrei em contato, o quanto eu tinha me afastado das pessoas, o quanto eu estava ausente da minha própria essência. E o que é triste e frustrante, né, é que eu estava negando a dar e a estar presente na vida dos meus filhos de uma forma que talvez, né, fosse idealizada a dar amor, mas eu não sabia como fazer do ponto de vista espontâneo. E eu lembro que não era só com meus filhos. Eu sempre tive muita dificuldade, por exemplo, de receber elogios. Eu tinha um diretor que, quando eu fazia um trabalho de boa qualidade, de bom desempenho, ele vinha me elogiar e eu tinha muita dificuldade de receber elogio, que é uma forma de afeto, né? Parece loucura, parece insano, mas não é. E a gente escolhe, às vezes, caminhos
sem parar para refletir e analisar o quanto isso está nos prejudicando e prejudicando principalmente quem está ao nosso redor. E nesses momentos, que é o exemplo que eu estou trazendo aqui, é que nós estamos negando, nós estamos destruindo aquilo que é a nossa verdadeira essência. Bom, a partir do momento que eu investi no autoconhecimento, que eu busquei respostas de algumas dificuldades e principalmente no relacionamento com aquilo que me é mais caro, que são os meus filhos. Hoje eles já estão na faixa etária dos 40, mas confesso para vocês que ao descobrir esse meu lado, essa minha condição de ausência, de distanciamento, eu senti culpa, eu senti vergonha, eu senti raiva, eu senti inveja, senti muita tristeza. E à medida que eu fui entrando em contato com tudo isso, que obviamente não foi só um padrão herdado da minha mãe, isso me influenciou, mas também teve a minha escolha, teve a minha condição, porque inconscientemente eu tinha lá também, né? Criei vários momentos de conflitos com a minha mãe e eu não percebia que era esse pedido, essa vontade de estar recebendo esse carinho que eu não sentia que era amada, que eu era reconhecida. Isso acabou afetando negativamente a minha vida e quem estava ao meu redor. E hoje eu posso dizer para vocês, somente com a jornada do autoconhecimento, à medida que a gente vai vendo quais são as grandes questões que nos cercam e que a gente percebe que tem uma lacuna, que tem algo para resolver e que a gente não quer mais viver essa condição. Então, com o trabalho de consciência e de entendimento que esta conexão podia ser trazer essa força, essa energia, encarar que bastava começar a irradiar, a sentir, a liberar esses sentimentos mais positivos, mais nobres, que hoje é o meu grande exercício, é minha grande força. A partir do momento que eu reconheço que eu quero transformar, então eu passo a querer adotar novos padrões, novas condutas. A história não tem como mudar, mas tem como ela ser ressignificada e ser colocada dentro de uma nova perspectiva. Isso é um trabalho de consciência. Isso é uma nova conexão ou um resgate com a nossa essência, que traz essa energia do amor, que por diversos motivos, razões, nós bloqueamos, nós impedimos e acabamos nos afetando e afetando todo mundo que está ao nosso redor. E com este depoimento hoje, eu quero incentivar você a olhar quais são as grandes questões da sua vida. E são tantos. Isso aqui eu estou dizendo que eu acredito que neste momento de vida é um momento que eu estou buscando muita transformação. Porque essa condição de ser mãe e de estar presente, mas presente em todo sentido na vida dos nossos filhos, é uma questão que eu quero demonstrar e simplesmente ser, mas ser diferente do que eu fui no passado. Então, esse é o motivo pela qual nós estamos aqui falando coisas com muita autenticidade, com muita realidade. Que máscaras todos nós adoramos colocar. Colocar as evidências de que aparentemente nós estamos felizes, realizados, estamos gozando a vida, estamos viajando, estamos fazendo bom uso da gastronomia, da bebida, de ter um belo corpo, de estar sarado, de todos esses aspectos
que no fundo escondem grande parte dessas nossas realidades psíquicas que estão aí de alguma forma, né, nos impedindo de fato de ser pleno, de ser realizado, de estar aqui manifestando aquilo que nossa qualidade de espírito, de ser espiritual, deveria estar abundantemente sendo irradiado em cada segundo, em cada momento da nossa vida. E é por isso que hoje o tema foi perceber o erro não é uma fraqueza, e sim uma possibilidade de mudança. E é este o incentivo que eu encerro aqui o episódio de hoje, para que a gente não se sinta com tanta frustração, com tanta vergonha de lidar com aquilo que está escondido, muito escondido, e que às vezes nós geramos sofrimento para os outros. Eu acabei trazendo também muita intolerância, muita impaciência com os meus pais. E hoje eles já se foram, as condições não poderão mais ser mudadas a não ser dentro de mim. Mas poderá ser sim com outras pessoas, com os meus filhos, com a minha família, com os meus entes queridos, né? Então, fica aí a dica. Por isso é importante investir no autoconhecimento. E hoje eu posso terminar. Vale muito a pena. E eu gostaria muito que cada ser humano vivente neste planeta tivesse a coragem e a capacidade de encarar cada aspecto seu que precisa ser transmutado, trabalhado para a gente viver a nossa verdadeira espiritualidade. Obrigada pela atenção. Se vocês gostaram, curtam, compartilhem, indiquem assuntos que vocês gostariam de discutir e apresentar. E trazer aqui para enriquecer a jornada do autoconhecimento dentro do canal Candeias Luz. Obrigada pela atenção e até o próximo.